Fala pessoal, beleza? De volta aqui no seu canal Mega Pinturas, eu sou César Dias e hoje, devido a alguns questionamentos de alguns amigos sobre o que usar em determinada superfície, hoje vamos falar sobre tintas. Então pessoal, ainda hoje recebi aqui dois amigos perguntando sobre que tinta usar numa placa de lona dessas reformas que a gente pega aí, e outro perguntando que tinta usar em vitrine. E logo após também um outro amigo aqui do grupo, o Gabriel Vasques, dando a sugestão de a gente estar fazendo um vídeo aí falando sobre tintas, e é exatamente isso que a gente vai trazer agora aqui para você. Antes, porém, queria fazer uma pergunta para você. Você está gostando do nosso conteúdo? Está gostando dos nossos vídeos? Se está gostando, então se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí para seus amigos, porque você é o nosso termômetro aqui no canal. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você interage conosco aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo relevante e joga o nosso conteúdo lá para cima e muito mais gente vê o nosso conteúdo. Então, tudo que a gente faz aqui depende de você. Se você gosta realmente do que a gente está fazendo, então interaja com a gente, comente, curta, compartilhe, e a gente vai estar fazendo conteúdo cada vez mais relevante para você. Pessoal, vou falar aqui um pouco sobre tintas. Vou falar aqui sobre o que eu sei de tintas. Tem tinta que eu nunca trabalhei, né? O caso da tinta PU, por exemplo, eu nunca trabalhei. Então, essas tintas que eu nunca trabalhei, eu não vou falar. Vou falar do que eu já usei, né, nos meus letreiros, em algumas outras coisas que a gente faz aqui, pintura residencial. Então vou estar falando para vocês a respeito dessas tintas. Eu vou abordar aqui basicamente 4 tipos de tintas. O látex PVA é uma tinta à base de água para ambientes internos, que facilita na hora da sua aplicação. Porém, a tinta látex PVA, ela não é lavável, né? Não é uma tinta que você pode estar ali limpando ela. Se você for limpar uma tinta látex PVA, certamente você vai acabar retirando essa tinta da superfície, porque a sua resina, ela não suporta as intempéries do tempo como chuva e sol. Ela somente é encontrada no acabamento fosco. Já a tinta acrílica, ela tem várias linhas e vários acabamentos que a gente vai ver a seguir. As tintas econômicas possuem menor resistência aos efeitos do tempo, por isso não podem ser aplicadas em áreas externas. É uma tinta de custo baixo, sua durabilidade é mais ou menos aí em média 2 anos e apresenta somente acabamento fosco. A tinta standard pode ser usada em ambientes internos e externos. Ela tem um alto poder de cobertura e tem um valor um pouco mais alto do que as tintas econômicas. Essa tinta possui durabilidade aproximada de 3 anos em áreas internas e 2 anos em áreas externas. E o seu acabamento geralmente é também fosco. As tintas premium são as que oferecem a melhor qualidade e uma alta cobertura, com um excelente acabamento e resistência ao tempo, além de serem laváveis. Elas são as mais indicadas para áreas externas e possuem acabamento fosco, acetinado e semibrilho. E essas tintas podem durar, em média, 5 anos. A tinta acrílica fosca é uma tinta que pode ser usada em ambientes internos e externos, desde que respeitada a respectiva linha. A tinta acetinada possui um brilho entre a tinta fosca e a tinta semibrilho. É um pequeno brilhozinho ali que você pode notar visualmente. Ela pode ser usada em ambientes internos e externos, mas comumente ela é usada muito em quartos e salas. A tinta semibrilho, como o próprio nome já diz, possui um acabamento semibrilho, pode ser usada em ambientes internos e externos. É uma tinta que, a exemplo da tinta acetinada, ela requer uma preparação fina da superfície porque ela mostra muito defeito. A tinta fosca, ela acaba disfarçando os defeitos, enquanto que a acetinada e a tinta semibrilho, principalmente a semibrilho, ela mostra muitos defeitos. Então, se você vai pintar alguma parede aí com a tinta acetinada ou semibrilho, tenha o cuidado aí de estar preparando muito bem a sua parede para que não apareçam esses defeitos aí na hora da sua pintura final. Pessoal, ainda dentro da linha acrílica, nós temos as resinas acrílicas. Essas resinas, elas agem como impermeabilizante, elas tonalizam e realçam pedras, tijolos, telhas, né? Tem um acabamento aí transparente, fica muito bonito realmente quando se usa essas resinas.
acrílicas. E ainda dentro das acrílicas temos também a tinta piso, né, que a gente usa muito aí para pintar calçadas, e nós letristas, por exemplo, nós usamos muito para pintar fachadas, né, aquela fachada que a gente quer ali que tem um pouco mais de durabilidade. A gente sabe que a tinta piso ela não tem tanta cobertura, mas ela tem uma durabilidade bacana e a gente prefere usar a tinta piso aí em algumas fachadas que a gente faz. A tinta piso ela vem no acabamento fosco, mas também já tem tinta piso vindo com acabamento acetinado. E saindo da linha acrílica, vamos aqui agora para a linha sintética. Nós temos os esmaltes sintéticos comuns, né, da linha imobiliária para pintar ferro e também pintar madeira, e elas são encontradas aí no acabamento fosco e acabamento brilhante. Dentro dos esmaltes também temos o esmalte sintético automotivo, usado muito aí por pintores automotivos, né, e são encontradas aí em acabamento fosco e também brilhante. E finalmente, pessoal, temos aí o esmalte à base de água, né, que é uma inovação para nós aí. Há alguns anos apareceu o esmalte à base de água. No começo a gente teve ali um pouco de receio de estar usando, mas aí foi caindo no gosto, né. Tem ali a vantagem de não ter aquele cheiro, né, que tem o esmalte comum. Então a gente acabou adotando o esmalte à base de água. É uma tinta que pode ser encontrada em acabamento acetinado e acabamento brilhante. Temos também, pessoal, a linha epóxi. A linha epóxi ela pode ser encontrada, linha epóxi à base de solvente, que é aquela que a gente usa a tinta e mais o catalisador. Essa base de solvente ela só é encontrada no acabamento brilhante. E temos também a tinta epóxi base água, que ela é encontrada em acabamento brilhante e também acabamento acetinado. A epóxi base solvente muito usada onde passa muitas pessoas, né? Onde tem muita abrasão também, exemplo de oficinas, garagens. A linha epóxi é muito utilizada em indústria também. A linha epóxi solvente é muito utilizada nessas situações aí. O epóxi à base de água, infelizmente eu não cheguei a usar, então não vou dar nenhuma recomendação de uso dela aqui no canal. E ainda dentro da linha epóxi temos ali o wash primer, né, que serve como um promotor de aderência para que você, antes de aplicar a sua tinta epóxi, você possa estar aplicando esse produto. Ele vai fazer com que a sua tinta epóxi ela tenha uma melhor aderência na sua superfície. Pessoal, esses são os tipos de tintas. E agora, César, qual tinta que eu uso em quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui de superfície que a gente pode estar usando diferentes tipos de tinta. Por exemplo, lona. Essas lonas aí de placas que a gente vê muito aí de impressão digital, e a gente até pega algumas para fazer reforma. Qual tinta que eu uso? Eu particularmente gosto de usar o esmalte sintético automotivo, justamente pela durabilidade que ele proporciona no meu trabalho. Mas você pode estar usando também a tinta de piso, que é uma tinta que ela é bem resistente. Eu nunca usei, mas eu tenho amigos que me disseram que a tinta de piso também é uma boa opção nesse caso de lonas. Eu nunca usei, mas a pessoa que me recomendou é uma pessoa que eu confio no trabalho dela, então eu também recomendo. Ah, César, mas se eu quiser pintar um forro PVC, qual tinta que eu vou usar? Olha, forro PVC eu só pintei um até hoje. E eu usei justamente o esmalte base água. Eu fui pintar uma loja e lá já estava pintado o fundo preto, esmalte base água. E era uma tinta que não é uma tinta que é uma tinta, digamos assim, das melhores marcas. O baldinho ainda estava lá e eu vi, é uma tinta bem inferior. Mas eu pintei por cima e passei fita e não tive nenhum problema. Então, forro PVC, eu indico aí o esmalte à base de água. E se eu quiser pintar uma vitrine, como é que eu faço? Pessoal, vitrine é o seguinte, eu vou fazer até um vídeo um pouco mais à frente para a gente estar tratando somente de vitrine. Mas a base para pintar vitrine hoje é aquela tinta um pouco mais inferior, justamente por causa da sua retirada da vitrine depois. Porque se você usar uma tinta de primeira linha, normalmente quando você vai tentar tirar, você vai acabar arranhando o vidro, que ela não vai sair fácil. Então você prefira usar uma tinta aí um pouco mais inferior, uma tinta de segunda ou terceira linha. Eu particularmente aqui eu uso a tinta Kentone e ele mistura um pouquinho de outra tinta um pouco mais forte. A exemplo do meu amigo Aldrey, ele que passou essa dica pra gente aí. Então eu uso um pouquinho
pouquinho ali de uma tinta premium, né? Ali misturada àquela outra tinta um pouco mais fraca ali. Por que isso? Se eu for passar a tinta Quentone pura no vidro, o que vai acontecer? Na hora que eu for passar a segunda demão, o pincel vai arrancar aquela tinta que foi passada antes. Já se eu misturar essa tinta premium com um pouco dessa tinta Quentone, vai criar ali uma liga bacana ali, que você vai poder estar passando ali a sua segunda demão e não vai estar retirando a sua tinta que você passou anteriormente. Então, para vitrine eu recomendo essa forma. Mas eu quero pintar cartazes, qual tinta que eu devo usar? Você pode usar a tinta PVA ou pode usar a tinta acrílica. São duas tintas aí que você pode estar usando. Você pode comprar ali uma tinta branca, né, a base branca, e pode estar comprando os corantes xadrez e ali fazendo as suas tintas ali, e pode estar pintando aí o seu cartaz tranquilamente. Chapa de ACM. Pessoal, chapa de ACM também você pode optar aí por estar usando tinta esmalte sintético ou esmalte sintético automotivo, que não tem erro, tá? Você pode estar usando aí, que a gente já usou aqui, e é uma tinta que tem uma durabilidade muito boa nesse substrato. Madeira, você pode optar aí na madeira tanto para tinta látex PVA quanto para tinta acrílica, tinta de piso, tinta esmalte sintético automotivo, ou esmalte comum, ou esmalte à base de água. Tudo vai depender de onde vai ficar, qual que vai ser a utilização dessa madeira pintada. Suponhamos que você vai pintar aí uma casa, suponhamos que uma casa de madeira, você pode estar usando aí como base aí uma tinta de piso e depois você aplica uma semibrilho ou uma tinta esmalte. Depende muito do que vai ser essa pintura dessa madeira aí. Chapa preta ou galvanizada, essas chapas aí, pessoal, usei muito tinta comum, tinta esmalte comum, esmalte imobiliário, mas de uns tempos para cá eu tenho usado muito tinta esmalte sintético automotivo, e é o que eu recomendo aí justamente pela sua durabilidade. É uma tinta que ela tem uma maior durabilidade do que o esmalte imobiliário, e é por isso que a gente recomenda aqui no canal. E por último, pessoal, paredes. O que usar em paredes? Tem muita gente que não gosta de usar tinta. Eu mesmo, eu confesso que eu não usava de forma alguma tinta esmalte sintético em parede. Mas de uns tempos para cá eu vi que a durabilidade do esmalte sintético, ela me possibilita um maior prazo de garantia para o cliente, né? É uma tinta que já é brilhante, né? Então evita de eu estar ali terminando o meu serviço e tendo que aplicar uma resina por cima. Então é uma tinta que tem bastante saída aqui na cidade que eu moro. Mas você pode usar, né, as tintas acrílicas também. Para nós que pintamos letreiros, então é muito importante que a gente saiba qual tinta certa usar. No caso de acrílica, prefira a linha premium, tá? Não vá usar tinta standard ou tinta econômica. Econômica nunca, tá? Mas dê preferência sempre para estar usando a linha premium, porque é uma tinta que vai te dar aí uma durabilidade de alguns anos aí para você estar passando essa garantia para o seu cliente. Pessoal, espero ter ajudado aí, né? É um vídeo que eu queria já fazer há algum tempo e incrivelmente hoje várias circunstâncias me levaram a estar gravando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu sou César Dias e este é o seu canal Mega Pinturas. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal!